falei, não são muitos. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir um estudo de caso, tá? Da planilha Excel. Vou abrir uma planilha Excel e nós vamos fazer um estudo de caso da Tavares Parafuso. Depois nós vamos para o QuickBooks mostrar os relatórios, tá? Trabalhar no QuickBooks online. Tavares Parafuso, tá? Tavares Parafuso está na apostila, no caderno de exercício. Muito legal esse exercício, tá? Ele é muito simples, mas muito rico. A história é a seguinte: a Tavares Parafuso era uma empresa muito estável e simples, dirigida há vários anos pelo seu único dono, senhor Paulo. O seu único produto era constituído de parafusos especiais, que ele fabricava a um custo de 80 centavos e vendia a $1. Portanto, com um lucro de 20 centavos por cada unidade, ok? Como o senhor Paulo não gostava de dever nada a ninguém, todos os custos de produção eram pagos à vista. Para garantir que nunca faltassem produtos a seus clientes, os estoques ao final de cada mês eram mantidos no mesmo nível das vendas do mês. As vendas eram efetuadas a 30 dias e estavam no nível de 1.000 unidades por mês. Isso é importante, nós vamos precisar para calcular. No início do ano, a posição relativa da Tavares Parafuso era o seguinte: ele tinha $1.075 no cash, no accounts receivable, que é o ponto receber, e $800 de estoque. Total ativo, 2.875. Durante o mês de janeiro, a Tavares Parafuso produziu 1.000 parafusos, vendeu 1.000 parafusos e recebeu $1.000 referente às vendas de dezembro. O ativo da empresa no final do mês de janeiro passou o seguinte: ela saiu de 1.075 para $1.275 no caixa, $1.000 no accounts receivable, $800 de inventory, 3.075 total do ativo. Com o reaquecimento da economia verificado a partir do mês de janeiro, a demanda de parafusos especiais no mercado aumentou. As vendas de fevereiro aumentaram 500 unidades, totalizando 1.500 parafusos vendidos naquele mês. Foram produzidos em fevereiro 2.000 parafusos e receberam $1.000 referente à venda de janeiro. Em março, as vendas aumentaram mais 500 unidades, totalizando agora 2.000 parafusos vendidos no mês. Aumentos semelhantes aconteceram em cada um dos meses seguintes. Em março, ele produziu 2.500 unidades de parafusos e recebeu $1.500 das vendas que foram feitas em fevereiro. Com as vendas indo de vento em polpa e o lucro crescendo, o senhor Paulo achou que era hora de tirar umas férias na Europa. A programação da produção foi feita para 3.000 unidades, as vendas continuavam crescendo e os clientes pagando em dia. No início de maio, o senhor Paulo recebeu um fax urgente da empresa. Nossa, fax. Se sua presença é necessária, eu tenho que atualizar esse exercício, vou dar e-mail ou um text message. Mas sabia que o IRS usa fax? Algumas coisas tem que fazer por fax, sabia? Até hoje o IRS tem alguns procedimentos. Por exemplo, se você abrir uma empresa e um EIN number para quem não tem Social Security Number, é só via fax, tá? Você não consegue fazer online, não, muitas vezes, para estrangeiro. Tem que fazer via fax. O senhor Paulo achou que era hora de tirar. Então, ele recebeu o fax dizendo o seguinte: sua presença é necessária com urgência na empresa, pois estamos enfrentando sérias dificuldades financeiras. Ao retornar, o senhor Paulo verificou que, embora as vendas continuassem crescendo e a rentabilidade da empresa estivesse ótima, ela havia encerrado o mês de abril com um saldo negativo de caixa de $225. Se a gente tivesse, assim, uma conversa descontraída num bar, e eu falasse assim: minha empresa dobrou as vendas, minha empresa não tem inadimplência, minha empresa tem 20% de mais de lucro, e minha empresa está com problema financeiro, você acreditaria? Vamos ver então, vamos fazer. Esse é o caso da Tavares Parafuso. Então tá. Esse aqui é o mês de janeiro, os números que estão lá, vão fechar janeiro. Ele falou, ele deu esse número para a gente, 1.275. O que é esse número aqui?
Esse 1.000 é o valor que ele vendeu em janeiro. Ele vende em janeiro e recebe em fevereiro, ok? Ele vende e recebe no outro mês. Ele paga tudo à vista da produção, ok? Ele não deve nada a ninguém, então é zero. Ele não fez nenhum investimento, então o mesmo valor, o investimento é anterior. O exercício não menciona nenhum tipo de investimento feito pelo seu Paulo, ok? Ele teve lucro no mês de janeiro. Ele teve lucro em janeiro, pessoal? Sim ou não? Eu não estou acompanhando esse trem bem, não, cara. Sim ou não? Teve em janeiro algum lucro? Aqui é o dado de produção, Sérgio. Total de parafusos, está na apostila. Tá? Esse aqui é o cash flow, entrada em dinheiro de recursos da empresa. Esse aqui é o balance sheet. Em janeiro, o exercício dessa informação, ele terminou o mês com $1.275 no caixa. $1.000 no account receivable, está aqui, ó. Esses valores aqui, ó. E $800 no inventory. O que é $800 no inventory? Olha a fórmula. É 1.000 parafusos que ele tira no estoque a 80 centavos cada um. Lembra que o estoque é valorado pelo preço do custo. Então, eu tenho 1.000 parafusos que vale quanto? $800. Então, total, $3.075. Eu tenho lucro. Como é que eu faço sem eu ter um lucro? O lucro é o quê? Receita menos despesa. Quanto que foi a receita de janeiro? O valor da venda. Quanto que eu vendi em janeiro? $100 mil. Quanto que é o custo dele? 800. Custa 80 centavos por parafuso, ou por 80%. Isso? Então, receita menos custo, quanto que é o lucro dele? 200. Então, eu já vou vincular aqui, ó, 200. Então, ele teve, ó, fechou. Por que fechou? Porque ele não tem nenhum lucro acumulado. Ok? Ele não tem. O que acontece de lucro acumulado? Lucro acumulado é assim, ó. Esse valor aqui é isso que o QuickBooks faz. Ele pega o valor do lucro do período e joga, já vou até vincular, ó, tá vendo? O lucro do período já é vou colocar esse aqui como esse aqui, esse aqui é esse aqui, esse aqui é esse aqui. Quando a gente for calculando, a gente vai calcular automático. Esse valor que estava aqui, ele é reclassificado para lucro acumulado. Porque o lucro do período, no outro período, ele vai para os lucros acumulados, o return yield. Esse aqui é o current net income. O QuickBooks faz isso, só que ele faz isso anualmente, tá? Ele considera como net income durante o ano todo. Fechou o ano, no outro ano, ele pega o saldo e acumula na conta de lucros acumulados. É por isso que eu coloquei separado aqui, para vocês entenderem. Então, fechamos janeiro, ativo e passivo, batendo bonitinho, mas equity, não tem diferença nenhuma. Agora, vamos fazer fevereiro. Fevereiro, ele falou que a produção aumentou para 2.000 parafusos, está escrito lá. Né? Então, ele tinha 1.000 parafusos, ele aumentou a produção para 2.000 e ele vendeu 1.500 parafusos. Como é que você sabe isso, Abel? Está escrito aqui, ó. Para as vendas de fevereiro aumentaram em 500 unidades. Aumentou de 1.000 a 1.500. Então, a lógica aqui é a seguinte: eu tinha 1.000 parafusos em 31 de janeiro, ok? Depois eu produzi mais 2.000 parafusos e depois eu vendi mais 1.500 parafusos. Quanto que sobrou no meu estoque, então, de parafusos? Fiz inventário, contei. Não armazenei, contei. Quantos parafusos ficou? Final de fevereiro? 1.500. 1.500. Então, no dia 30 de fevereiro, você tem quantos parafusos no meu estoque? 500. Não, dia 30 de fevereiro não existe, gente. Impossível. Não tem nada no dia 30 de fevereiro. Eu falei só para ver se vocês estavam prestando atenção. Dia 30 de fevereiro não existe. No dia 28 de fevereiro, ok, teria 1.500 parafusos, ok? Muito bem. Pessoal, brincadeira, gente. Só quebrar o gelo aí. Não existe 30 de fevereiro. Então, eu vou pegar 1.500 parafusos que eu contei. E quanto cada parafuso? 80? 80.
centavos. Então, eu tenho 1.500 parafusos que não vão ser contabilizados na minha contabilidade e vão custar $1.200. Por quê? Porque cada parafuso custa 80 centavos. Aqui está a forma. Abre essa planilha aí, vou compartilhar, botar na plataforma, para poder fazer o download, ver o vídeo, acompanhar. Então, se tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo também, que eu tiro a dúvida. Então, muito bem. Eu contei que eu tinha 1.500 parafusos, cada parafuso vale 80 centavos, então já está contabilizado. No dia 28, no dia 30 não, porque não existe, tá? Você lembrar, no dia 28 de fevereiro, você tem $1.200 de estoque, que equivale a 1.500 parafusos na contagem. Ok? Repare que esse quadro aqui é quantidade, esse aqui é US dólar, dinheiro, esse aqui é US dólar, grana, e esse aqui também é US dólar. Grana. Muito bem. Outra coisa, ele fala que toda venda que ele faz no mês, ele recebe no outro. Então, em fevereiro, ele recebeu a venda de janeiro, ok? Ele recebeu em fevereiro a venda de janeiro. Muito bem, Abel. Ok. E quanto que ele pagou? Olha, ele pagou toda a produção de fevereiro, porque lá no exercício ele falou o seguinte, ele paga tudo à vista. Só que ele paga quanto? 2.000 parafusos, que custa 80 centavos. Então, ele pagou 1.600. Ele no dia 31 de janeiro, ele tinha quanto no caixa? 1.275. Fala comigo. No dia 1 de fevereiro, quanto que está no caixa? 1.275. Se ninguém roubou da noite, ele tem 1.275, olha. 1.200. Saldo final igual ao saldo inicial, ok? Saldo final de um período é saldo inicial do período. Então, se eu terminar o mês de fevereiro com 675, eu vou começar o março com quanto em cash? 675. Se eu acumulei no meu demonstrativo de fluxo de caixa que eu termino o mês de 675, eu vou vincular que lá no meu balancete vai ter $675 no final de fevereiro, no dia, que dia? Responde para mim? Que dia de fevereiro? 30. Dia 30. Dia 30 não existe, hein? E outra coisa, versículo. Tudo que você vende no mês, você não recebe. Então, essa venda aqui que eu fiz em janeiro, vou mudar a corzinha aqui, eu já recebi ela aqui, ó. Tá vendo? Agora, essa venda aqui, eu vendi, eu tenho que registrar ela. Eu recebi? Não, vou receber ela em março. Mas não recebi, então ela vai vir para cá, ó. Contas a receber. Ela vai vir para cá, vai ficar no contas a receber, ok? Então, esse valor aqui, ó, ele vai vir para cá, ok? Contas a receber, tá bom? Ele vai vir para cá. Muito bem, então deu 3.075. Ele não tem dívida nenhuma, zero. O valor do investimento ele não comenta, então mesmo. Ele teve lucro? Olha, ele vendeu 1.500. O custo é quanto? 80 centavos, 80%. Então, ele teve um lucro dele 20%. ele teve um lucro de 300. Então, quando você pega aqui, ó, o lucro do período mais o lucro acumulado, fechou no balanço, está batendo. Qual que é o meu lucro? 500. 500. Lucro mais o lucro acumulado de períodos anteriores. Tá vendo? No final, meu check balance está batendo. Ativo é igual a passivo mais equity. Esse aqui é o passivo. Vou colocar aqui em coresinhas, que fica mais bonitinho para você entender, não é isso? Esse aqui é o nosso passivo. Vou colocar esse cara aí todinho aqui com uma corzinha. Vou colocar um verdezinho, tá? E aqui nós vamos colocar um azulzinho, bem claro também. Abel. Asset, liability e equity. Tem pergunta? Pois não? Diego. Oi, Diego. Esse, tudo certo. Esse Current Net Income Equity Account só tem na sua planilha, né? Porque no exercício acho que você não colocou, não. No exercício, você agrupa tudo no rental. Você acumula junto na mesma conta. Então, mas por que eu separei, Diego? Porque o QuickBooks faz isso. Eu queria mostrar como o QuickBooks faz. Só que ele faz isso anual, não mensal, tá?
Ok. Ele contabiliza uma conta de equity chamada Current Net Income, é uma equity account. Quando acaba e fecha o período, ele pega esse valor do lucro e vai para essa conta de lucro acumulado, no outro período, entendeu? E depois você vai acumulando o saldo dela todos os períodos. Entendeu? Foi por isso que eu fiz. Perfeito. Realmente, na apostila, você tem razão. No quadros, tem uma linha só, você teria que somar os dois, ok? Você teria que somar os dois. Tá bom? Igual aqui, ó. Tá vendo aqui? É um só, tá vendo? Um só. Mas, enfim, eu fiz isso para ficar mais didático, para você entender como é que é no QuickBooks, tá? Sim, é porque eu tô acompanhando aqui na apostila, escrevendo e tal, falei, onde está essa conta que eu não tô achando? Abre aí uma linha aí e coloca aí. Depois dessa planilha eu vou distribuir, eu vou compartilhar. Aí o que aconteceu? Ele disse o seguinte agora, março, ele vendeu mais 500 unidades, 2.000. Olha, se eu tinha 1.500 parafusos, produzi mais 2.500 parafusos, menos 2.000 que eu dei saída, ficou com quanto? 2.000 parafusos no meu estoque, ok? 2.000 parafusos no meu estoque, então já vou contabilizar meu estoque. No estoque eu contei 2.000 parafusos, que custa quanto? 80 centavos, ok? Então eu tenho o equivalente a $1.600 de parafuso. 2.000 parafusos que valem $1.600 que estão contabilizados, 1.600, 1 milhão, Deus amém. No meu balance sheet. Tá? E o caixa? Olha, ele está recebendo agora a venda de março, 2.000, ok? A venda, esse 2.000 aqui veio para cá, ó, tá? Vou até tirar aqui para não atrapalhar. E ele está pagando quanto? Ele está pagando toda a produção de março, que é 2.500 parafusos que ele pagou. Desculpa, professor, não está recebendo a venda de fevereiro? É porque ele recebe com 30 dias, né? Fevereiro, É 1.500. Ele está recebendo quanto aqui? 1.500. Fevereiro. 1.500. Fevereiro. Isso, para ver se vocês estavam bem ligados em relação a isso. Olha aí, ó. Tá vendo? 1.500. Quanto que ele está pagando? 2.000, porque paga suas contas. Paga à vista, né? Paga à vista. Por que está errado? Vender fiado e comprar à vista. Ele recebe alguma venda à vista? Não. Não, ele recebe as vendas do mês anterior. Então, ele recebeu as vendas de fevereiro. Então, 685, com mais 1.500 da venda de fevereiro, menos 2.000, que é a produção de março, quanto que ele terminou o mês? 175. 175 automaticamente vai vir para a conta do balance sheet, que é a posição de caixa no final de março. 31 de março. Ok? Esse é o saldo de caixa. E o quanto que ele tem para receber? 2.000. 2.000, que é o valor da venda de março, que vocês já tentaram muito bem, que ele não recebeu nada em março. Se ele não recebeu nada em março, onde que eu vou registrar isso? No meu account, Vai receber. receber. No meu account, receber. Ok? Muito bem, tem uma nova posição de ativo. Ele continua não devendo nada a ninguém, ele tem o mesmo investimento que no outro, ele tem um lucro acumulado de 300, que veio do período passado, né, mais o quanto? Aqui, ó, na verdade, essa conta É 500, né? é É o lucro 500, acumulado. exatamente, é acumulado. É esse mais esse aqui, ó. Deixa eu fazer a fórmula correta. É um lucro acumulado, ok? Então, ele tem 500. Por que ele tem 500? 200 que veio desse período, mais 300 que acumulou, ele está com 500. Agora, nós temos que calcular o resultado desse mês, que ele vendeu 2.000, ele teve um custo de 1.600, e ele ganhou quanto? 400. Você viu que fechou. Fechou. 500. Você vê que ele já está agora acumulado em abril com quanto? 900. Que é o 500 que está acumulando de 2 períodos aqui, ó, esses dois, está aqui, mais o 400 de março, 900 em abril.
o valor do equity vai somar com o lucro ou o prejuízo. Vamos supor que aqui dá prejuízo. Menos 20. O que vai acontecer com o equity dele? Vai cair, tá vendo? Vai para 880, porque eu ainda não contabilizei os outros investimentos aqui. O equity entra o azulzinho. O investimento é equity também. Ninguém me falou nada, tá vendo? Decepção aqui, ó. Eu coloquei propositalmente também, tá? Deixei proposital para ver se vocês me lembraram. Brincadeira, eu tinha esquecido. Mas estava esperando vocês me falarem. Professor, o Order Investment é equity account. Por que você botou na cor do dele? Enfim, então aqui, ó, diminui o valor do equity, ok? Se tiver negativo. Vamos supor que ele teve menos 300, diminui, tá? No lucro acumulado, o saldo do equity ainda é positivo, no caso vai ser um saldo de 600, porém, o lucro do período é negativo, deu prejuízo, mas aqui, essa que é a configuração. O que ele vai fazer agora? Ele vendeu em abril 2.500. Então, ele começou, no final de março, ele tinha 2.000 parafusos, produziu 3.000 e vendeu 2.500. Terminou o mês com 2.500. Então, repare, olha só que engraçado. O saldo do estoque é igual ao valor da venda de cada mês. Repararam? Se a gente for somar aqui esse trimestre, se a gente for somar, a gente vai ver que ele teve um crescimento de mais de 100%, perceberam? Em 3 meses. Em um trimestre, ele cresceu, no quarto, ele cresceu mais de 100%. As vendas, que eu estou fazendo as vendas, tá? Cálculo de crescimento de vendas. Mas nós já vamos analisar. Ele recebe quanto em abril? Maio. Quanto que ele recebe em abril? Recebe as vendas de março. 2.000. 2.000. 2.000. E o quanto que ele paga em abril? O valor da produção. 3 vezes 2.800. 2.400. Aí está negativo. Existe caixa negativo? Deve existir, né? Não. Existe, gente, caixa negativo? Não, tá no inventory, né? Não existe caixa negativo. O seu Paulo recebeu lá a correspondência, chegou na empresa, o que ele teve que fazer? Ele teve que pegar um loan, um empréstimo. Mesmo quando o banco libera para você a tal da conta especial, aquilo ali é um empréstimo. Você está usando o dinheiro do banco. Aquilo é um liability. Então, ele que não devia nada a ninguém, começou a contrair um empréstimo bancário. Então, vamos supor que ele pegou exatamente o valor da dívida, e o que acontece com o ending balance do caixa dele? É 0. Então, ele zerou o caixa e pegou um empréstimo no valor de 225. Ok? Muito bem. O account receivable, o valor da venda de abril. E o estoque, 2.000 parafusos que custam 80 centavos. E o lucro do período, Abel? O lucro do período é o valor da venda, menos o custo de 80 centavos, que eu tinha colocado, né? Mais 500. 500 vai vir aqui e bateu. Esse aqui é o meu total de lucros acumulados, 1.400, meu total de equity, 4.275, tá? Total do meu liability plus equity, 4.500, total do meu ativo, 4.500. Agora, é um exercício simples, mas muito rico do ponto de vista da análise. Presta atenção. Se eu falar para você, minha empresa cresceu 2 minhas vendas, minha empresa tem uma margem de lucro de 20%, minha empresa não tem inadimplência, minha empresa está com sérios problemas financeiros, com risco de quebrar. É possível isso? Aí mostrou. Vendeu, comprou à vista, vendeu a prazo. É possível uma empresa lucrativa falir? Sim. Eu já vi vários exemplos, não é 1 ou 2, não. Centenas de casos de empresas lucrativas que podem vir a falir. Quer ver aquela história que o cara também vende, trabalha, não vê o dinheiro? Má gestão do capital de giro chama isso aqui.
Às vezes é problema de preço, aqui não. Margem é boa, aqui está crescendo a venda, aqui... Qual é o problema dessa empresa aqui? Qual é o problema? Fluxo de caixa. Não. Não tinha capital de Estamos giro. no resultado. Vamos com consequência. Vender com prazo. Contas a pagar. Problema de fluxo de caixa. Isso aí é uma consequência, correto? Ok. Está com caixa negativo. O que é o funcionamento? A gente tem que buscar o seguinte: qual é a causa? O que criou esse problema? O prazo do pagamento? Prazo de pagamento, porque ele paga tudo à vista e vende a prazo. E o estoque, Abel? Olha o estoque dele, ele está fazendo estoque, o dinheiro dele está imobilizado no estoque. Está aumentando o estoque no mesmo nível das vendas. Exatamente. Quando você faz isso, o que acontece com a necessidade de capital de giro da sua empresa? Aumenta. É. Se você não tiver fonte para financiar isso, você pode ter um ótimo negócio e você pode quebrar. Já viu uma empresa crescendo e quebrar? Porque falta fôlego financeiro? Tem vários exemplos. Se o sujeito está crescendo, ele quebra. Porque ele não tem estrutura financeira para suportar o crescimento da empresa dele. Não tem estrutura financeira para dar suporte. Vários bons negócios já quebraram por isso. Quebraram não, né? Vem alguém capitalizado e compra. Né? Porque todo negócio que é bom, alguém compra. E reestrutura e depois faz o negócio andar. É só sustentar durante um período, né? Dá para mudar? O que vocês fariam aqui para mudar? Dá para mudar, não dá para reverter isso aqui? Diminuir o quantidade de inventário. Eu compraria prazo. De pagamento. Comprar prazo, pode sacrificar um pouquinho as margens? Pode. E pode ser que ele tenha 20% de lucro, porque ele paga tudo à vista, né? Tem desconto. Tá? Mas pode também diminuir o estoque, parar um pouquinho a produção. Então, enfim, tem várias decisões que podem ser tomadas. Olha o gráfico. Esse aqui é o gráfico do estoque, esse aqui é o gráfico das vendas e da produção, tá vendo? Vai aumentando na mesma proporção. E aqui, olha só que interessante esse gráfico aqui, ó. Eu adoro gráfico para fazer análise financeira de empresa. Aqui nós temos o fluxo de caixa e aqui nós temos o lucro. Quando você vê esse gráfico, que objeto vem na sua mente? Tem algum objeto que você lembra assim quando você vê esse gráfico? Alguém lembra de um objeto cortante? Tesoura. Tesoura. Exatamente. Isso a gente chama na teoria financeira de efeito tesoura. Isso é grafíssimo. Todo analista financeiro, ele busca analisar o balanço da empresa, o DRE, o cash flow, e cria o que a gente chama de diagnóstico empresarial. E quando há esse tipo de figura no gráfico, a gente chama de efeito tesoura, onde que mesmo empresas com boa margem, com boa rentabilidade, podem falir por insuficiência de geração de caixa. Não é à toa que os americanos falam the cash is king, o caixa é rei. Se você não gerar caixa, é igual oxigênio. Se uma empresa não tiver entrada de recurso recorrente, a gente, se não tiver oxigênio, para de respirar, morre asfixiado. Uma empresa, se não tiver entrada de dinheiro regular, ela morre asfixiada por falta de dinheiro, mesmo tendo boa margem, estoque, etc. Então, é o efeito tesoura. Isso foi um trabalho desenvolvido, tem um livro excelente. O nome do livro chama-se O Modelo Fourier, é um francês. Modelo de Análise Financeira Dinâmica das Empresas. Esse livro eu li até uns 20 e poucos anos atrás, eu tenho ele até hoje, eu ainda consulto. Um dos poucos livros que eu trouxe do Brasil, em português, um livro bom, não deve ter a tradução em inglês aqui também, na Amazon, provavelmente, e ele fez um estudo muito bacana, demonstrando, é um francês, e ele demonstra essa teoria de calcular a necessidade de capital de giro, a geração. É o calcanhar de Aquiles das pequenas empresas, tá? Calcanhar de Aquiles das pequenas empresas. Má gestão do capital de giro. E você vê que você joga o gráfico, é visual. Você viu uma tesoura no gráfico de cash flow e lucro, meu amigo? Tem problema aí, tem que resolver. Tá? Ah, Bel, o bookkeeper faz isso? Dificilmente, isso aqui é mais para um analista financeiro, um consultor. Então, você pode desenvolver esse conhecimento, já que você tem os dados. Pense que a transação, o bookkeeper faz o mais importante, a base da análise está onde? Na transação, você faz o registro da transação. A transação é a base, ok? De tudo. Então, o bookkeeper bem feito,
ele agrega valor para a empresa. Não é só para declarar o imposto, não. Porque a maioria do empresário que é americano, nos Estados Unidos, mora aqui, eles querem fazer um bookkeeping só para declarar o imposto. Ele compra o QuickBooks, só gera invoice. Ele não categoriza nada, ele não gera inteligência nenhuma. Mas o bookkeeping é uma ótima fonte de inteligência para você tomar decisões, para o empresário crescer o negócio dele. Então, o bookkeeping tem como agregar muito valor, dar consultoria, gerar informações, relatórios, para fazer o cliente crescer. Pode cobrar mais caro se fizer isso, tá? Não pode dar serviço de bookkeeping, cobrar lá uma tarifa de hora de bookkeeping, fazer isso aqui é hora, esse trabalho é hora de 150, 200 dólares a hora, no mínimo. Para fazer esse tipo de análise para o cliente, montar os gráficos, agrega muito valor. Uma decisão, gente, você muda o cenário da empresa, sabia? Uma decisão, você muda o cenário. Agrega. Agrega muito. O cara pode economizar milhares de dólares de um relatório. Então, era isso que eu queria passar. Deixa eu tirar aqui. Essa planilha eu vou compartilhar, tá? Com vocês na plataforma, vai estar lá, Tavares Parafuso no nome. Depois vocês podem rever também o vídeo, e qualquer dúvida, entrar em contato comigo. Mas é um exercício simples, mas muito rico, concorda? Em termos de exemplo, muito rico em termos de exemplo, cuja base é o bookkeeping, tá? E você precisa de conhecimento contábil também, de demonstrativos financeiros e etc.